Eu aposto que você já sabe o que é o efeito estufa e o que ele representa para o nosso planeta, sendo um fenômeno natural da Terra essencial para manter a temperatura do planeta agradável para todas as formas de vida do planeta. E se você sabe o que é esse efeito, você também sabe que ele só ocorre devido à presença de certos gases na atmosfera da Terra. Alguns gases você também já deve conhecer, como o gás carbônico, o metano, e a gente vai falar nesse vídeo sobre todos os gases estufa. Sem exceção, todos os gases, como eles são formados, o que eles representam para o efeito estufa e também para o aquecimento global. Sim, gente, a gente não vai falar só sobre o CO2, a gente vai falar sobre todos os gases, então para você entender super bem esse vídeo, eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui sobre o efeito estufa, caso você não saiba em detalhes o que é o efeito estufa, porque é muito importante para a gente poder conversar certinho aqui sobre os gases estufa. A gente vai começar pelo gás carbônico, porque ele é o gás mais conhecido, então já vamos começar por ele mesmo. O CO2 é proveniente da queima de combustíveis fósseis, erupções vulcânicas, desmatamento e entre muitos outros eventos. Existem tanto fontes de emissões de CO2 na atmosfera naturais e não naturais, que seriam fontes antropogênicas, ou seja, que o ser humano é culpado, coisas que o ser humano faz que emitem esse gás na atmosfera. A queima de combustíveis fósseis é um exemplo de atividade humana que libera esse gás na atmosfera. Erupções vulcânicas não são culpa do ser humano e também liberam esse gás na atmosfera. Ainda hoje, a maior demanda de energia global é coberta pela queima de combustíveis fósseis, que são petróleo, carvão e gás natural. Então, principalmente, é a queima de combustíveis fósseis para se gerar energia a culpa dos grandes níveis de CO2 na atmosfera em pleno século XXI, e não as raras erupções vulcânicas que acontecem de vez em quando ou a respiração de 8 bilhões de pessoas no planeta. É a queima de combustíveis fósseis. E ao contrário do que muitos pensam, o CO2 não é o gás estufa mais abundante na atmosfera. É comum a gente pensar isso porque constantemente a gente escuta a comunidade científica dizer que tem muito CO2 na atmosfera, o que é verdade, então é normal a gente associar essa grande quantidade de CO2 na atmosfera ao fato de que, bom, ele deve ser o gás estufa em maior quantidade na atmosfera. Mas mesmo o CO2 não sendo o gás estufa mais abundante na atmosfera, ele continua sendo o culpado pelo aquecimento global. Primeiro, é o gás que o ser humano mais emite em suas atividades humanas quando se referimos aos gases estufa. E segundo, ele é um dos gases estufa que mais permanecem na atmosfera por um tempo mais longo. O que eu quero dizer com isso é que a estimativa é que de uma molécula de carbono pode permanecer na atmosfera entre centenas a milhares de anos. Isso é muito tempo, principalmente quando a gente compara esse tempo com o tempo que outros gases estufa permanecem na atmosfera. Tem gases que ficam de horas a dias, a poucas décadas na atmosfera, enquanto o CO2 pode ficar de centenas a milhares de anos. E eu sei que até eu já falei nesse vídeo que a culpa do aquecimento global é do gás carbônico, mas é importante a gente entender que antes do ser humano começar a queimar combustíveis fósseis, a quantidade de CO2 na atmosfera estava perfeitamente adequada para toda a vida na Terra, para o efeito estufa, por no mínimo, gente, os últimos 10 mil anos, desde o fim da última era do gelo. Porque, obviamente, já estiveram tempos na Terra em que o nível de CO2 na atmosfera esteve maior. Afinal, a Terra já passou por diversos períodos geológicos em que o planeta foi muito quente, muito frio, e agora a gente está num período onde o clima está relativamente estável pelos últimos milhares de anos. E nos últimos milhares de anos, a quantidade de CO2 na atmosfera esteve estável, esteve adequada para toda a vida na Terra, adequada para a humanidade se desenvolver. Mas, nos últimos 200 anos, em 1750, por aí, quando houve a primeira Revolução Industrial, foi quando tudo isso mudou. Ou seja, foi quando o ser humano interferiu no ciclo natural do carbono que as coisas começaram a desandar. O carbono é um elemento essencial para toda a vida na Terra. Ele esteve no planeta Terra desde que ele surgiu na mesma quantidade. Foi quando os seres humanos interferiram na onde o gás carbônico estava localizado que as coisas começaram a desandar. O que acontece é que o carbono pode tanto estar localizado lá nas profundezas dos oceanos em forma de petróleo, ou ele pode estar localizado nos troncos das árvores que absorveram esse CO2 ao longo de décadas de crescimento, ou ele pode estar na forma de carvão. Além disso, ele também pode estar simplesmente brisando na atmosfera, contribuindo para o efeito estufa.
Esse era um cenário perfeito antes do ser humano descobrir os combustíveis fósseis e começar a queimá-los. Uma parte do carbono estava na atmosfera, uma parte estava lá nas profundezas dos oceanos, uma parte estava nas rochas, tudo estava igualmente distribuído e perfeitamente equilibrado. Esse é o ciclo natural do carbono. O carbono, dentro dessas centenas a milhares de anos em que ele dura na atmosfera, não quer dizer que, 1000 anos depois o carbono foi emitido na atmosfera, ele vai desaparecer e sumir. Isso significa, quando a gente diz que a estimativa de vida do carbono na atmosfera é de centenas a milhares de anos, que o carbono tem de centenas a milhares de anos para ser absorvido por um dos reservatórios naturais do planeta. Os oceanos, as árvores, os vulcões, as rochas, o petróleo que vai se formar, e demora esse tempo de centenas a milhares de anos para o carbono que está na atmosfera e para os oceanos, para o carbono que está nos oceanos e para a atmosfera. Quando o ser humano começou a queimar combustíveis fósseis, foram um período de 200 anos desde o início da primeira revolução industrial que tudo aconteceu muito rápido. O ser humano começou a queimar muito petróleo, muito carvão, muito gás natural em apenas 200 anos. E esse curto período de tempo foi impossível para o ciclo natural do carbono acompanhar. O grande problema, a quantidade de CO2 na atmosfera abundante que a gente está vendo hoje, é porque tudo isso aconteceu num curto período de 200 anos. Em 200 anos, muitos dos combustíveis fósseis que existem no planeta, inclusive agora tem muito pouco combustível fóssil sobrando no planeta, e tudo isso que foi queimado ao longo desses 200 anos, a maioria ainda está na atmosfera, uma parte foi absorvida pelas árvores, sim, outra parte pelos oceanos, mas a questão é que foi tanta coisa emitida nesse pouco período de tempo que os oceanos não conseguiram dar conta. Nenhum petróleo foi formado em 200 anos, até porque não tem como. Nenhuma nova floresta consegue crescer em 200 anos. Nenhuma Amazônia, consegue crescer em 200 anos para absorver todo esse CO2 que o ser humano emitiu. Então tudo aconteceu muito rápido. O ser humano mudou o carbono de lugar em um período muito curto e o ciclo não conseguiu acompanhar. E o que eu quis dizer com tudo isso? É que quando a gente diz que a culpa do aquecimento global é do CO2, a gente está se referindo ao fato de que, devido às grandes quantidades de CO2 na atmosfera, é por isso que o aquecimento global está acontecendo, é por isso que ele é real. Não é que o carbono é algo ruim, ele não é algo ruim, ele é algo essencial para a nossa existência. A gente tem carbono na nossa composição. A culpa do aquecimento global é do CO2 porque é esse gás em grande quantidade que é o maior contribuinte para o aquecimento global. Como eu disse para vocês, os oceanos são um dos exemplos de reservatórios de carbono, e é estimado, de acordo com a NASA e outras instituições, que todo ano os oceanos absorvem aproximadamente 25% de todo o gás carbônico que é emitido nas atividades humanas. Por os oceanos serem um reservatório, tem um porém. Eles vão liberar esse gás carbônico eventualmente, nem que demore muito tempo. Ocorrem trocas gasosas e outros processos científicos que não cabem eu falar aqui, então a gente não sabe qual é a consequência disso. Além disso, uma atmosfera mais quente, e o planeta já está mais quente, pode significar menos absorção de CO2 pelos oceanos, o que pode ser um pouco ruim para nós, mesmo sendo ruim que os oceanos absorvam tanto gás assim. De acordo com as últimas medições da NASA, a quantidade de CO2 na atmosfera é de aproximadamente 420 partes por milhão. Isso significa que a cada 1 milhão de moléculas de ar seco da troposfera, a camada mais baixa da atmosfera terrestre, existe 420 moléculas de carbono. Isso é aproximadamente o dobro do que tinha na atmosfera antes da Revolução Industrial. O segundo gás estufa sobre o qual a gente vai falar é o metano, que vocês também devem conhecer. O metano é proveniente das moléculas de carbono. Isso é aproximadamente o dobro do que tinha na atmosfera antes da Revolução Industrial. O metano é proveniente da queima de combustíveis fósseis quando ocorrem vazamentos, da decomposição de lixo nos aterros sanitários e também na agricultura, na digestão de animais principalmente. Na digestão de qualquer animal isso ocorre, mas na digestão de gado é quando tem o maior impacto essa criação de metano. O metano é um gás que pode ser criado ou produzido, até porque o lixo que se decompõe no aterro sanitário, quanto mais lixo, mais metano. Enfim, o metano é um gás que pode ser produzido, ele não é um elemento que chegou na Terra há milhões e milhões de anos atrás e está aqui na mesma quantidade. Ele pode ficar em quantidade cada vez maior. Mas a questão sobre o metano é que ele permanece na atmosfera por muito pouco tempo. Lembra que eu falei para vocês que o carbono pode ficar na atmosfera com o CO2 brisando lá até que ele seja absorvido entre centenas a milhares de anos? Bom, a média do metano é 12 anos. É muito pouquinho em comparação com o carbono. Mas
quando o metano tem essa expectativa de vida acabada, quando essa expectativa chega ao fim, ele não some, gente. O que acontece com o metano é que eles se dissolvem em outros gases, incluindo o gás carbônico. Ou seja, mesmo depois que o metano deixou de ser metano, ele virou outros gases, incluindo o gás estufa, gás carbônico, e ele segue tendo um impacto. Mesmo tecnicamente ele já estando, virou estrelinha, mas não, o metano segue tendo um impacto, mesmo depois da sua expectativa de vida. E olha que impacto, gente! O metano é um gás estufa mais potente do que o CO2. Em um período de 100 anos, é estimado que o potencial de aquecimento global do metano seja de 28 a 36 vezes maior do que o CO2. Isso é muita coisa. Por isso que os cientistas afirmam que o metano tem um impacto de aquecimento global mais imediato, mais rápido. Tanto porque esse potencial de aquecimento global é bem maior do que o do CO2 e porque ele fica pouco tempo na atmosfera. Então é tudo muito... chegou, aqueceu, sabe? É muito mais rápido do que o CO2, de acordo com a comunidade científica. Um dos principais revisores do IPCC, o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas da ONU, afirmou que cortar as emissões de metano em escala global é a melhor opção para desacelerar o aquecimento global entre agora e 2040, justamente por aquele motivo que eu falei para vocês, que o metano tem um potencial de aquecimento global mais imediato, mais rápido do que o CO2. E segundo esse cientista, cortar as emissões de metano nesse curto período de tempo é mais eficiente para dar uma pausa no aquecimento global nesses 20 anos do que cortar as emissões de CO2. Então agora que você sabe que o metano tem um potencial de aquecimento global ainda maior do que o CO2, você pode estar se perguntando por que ele não é o centro das atenções? Por que a culpa do aquecimento global segue sendo posta sobre o gás carbônico? Bom, gente, primeiro porque o metano não é o gás estufa que o ser humano mais emite, e segundo porque o metano fica por muito pouco tempo na atmosfera, para mesmo ele estando em menor quantidade do que o CO2 na atmosfera, ser o culpado pelo aquecimento global devido ao fato dele ter um potencial de aquecimento global maior. Outra coisa que muitas pessoas sabem sobre esse gás estufa é que ele é proveniente da pecuária, principalmente na flatulência das vacas. Mas a verdade é que não é a flatulência das vacas a maior fonte desse gás na pecuária, e sim o arroto das vacas, num processo de fermentação entérica. Essas emissões de gás metano na pecuária superam as emissões de vazamento e disposição de lixo, até a de desmatamento, de acordo com dados da Climate Watch. Como vocês podem observar nesse gráfico, que contém todos os dados sobre as emissões de metano ao redor do planeta, de 1990 a 2020, a agricultura por todos esses anos foi a maior fonte desse gás em todas as atividades humanas que liberam metano na atmosfera. E com o passar dos anos, a quantidade de metano emitido só aumentou. E tem mais uma fonte de metano que eu não mencionei para vocês, que é o derretimento de permafrost. Permafrost são camadas de gelo permanente, ou seja, um gelo que foi congelado e está lá permanentemente congelado, até que não mais. A questão é que agora que a Terra está mais quente, várias dessas camadas de gelo permafrost que foram consideradas congeladas permanentemente por tantos anos estão descongelando. Isso no Ártico, na Sibéria, no Alasca, até no Chile e na Argentina isso pode acontecer futuramente. E o problema do derretimento de permafrost é que essas camadas de gelo contêm gases estufa dentro delas. Gases estufa super antigos, de milhares de anos atrás. Metano é um dos gases que essas camadas mais contêm, porque principalmente tem muita matéria orgânica lá que pode se decompor, e o metano que já está lá pode ser liberado na atmosfera. Então o derretimento de permafrost nos anos mais recentes tem se mostrado uma grande fonte de metano, e não só metano, CO2 e até outros gases estufa também estão presentes nessas camadas permafrost. De acordo com o jornal Moscow Times, o Ártico pode perder 89% de toda a sua camada de permafrost até 2100, o que seria devastador para o clima do planeta, uma vez que liberaria muito gás metano, um gás estufa que aquece o planeta de forma rápida e intensa. Eu tenho certeza que vocês sabem também que muita comida é desperdiçada em todo o planeta, e essa também é uma outra grande fonte de metano. Porque toda essa comida que vai para o lixo normalmente vai parar lá nos aterros sanitários, e esse lixo nos aterros sanitários se decompõe de uma maneira inadequada e acaba liberando muito metano na atmosfera. Uma alternativa para isso é criar composteiras em casa, isso é algo que todo mundo pode fazer, é super fácil. Inclusive eu tenho um tutorial de como fazer uma composteira em casa para diminuir o seu desperdício de comida e evitar que cascas de banana vão para os lixões e emitam gás metano durante a sua decomposição. Então confira aqui para diminuir o seu impacto ambiental.
O terceiro gás estufa sobre o qual a gente vai falar é o óxido nitroso. O óxido nitroso é um gás natural do planeta, ele é produzido e emitido durante certos processos naturais do planeta Terra, mas as emissões humanas já superaram há bastante tempo todas as emissões que qualquer processo do planeta pode emitir. O óxido nitroso, se preparem, tem um potencial de aquecimento global cerca de 298 vezes maior do que o do CO2 em um período de 100 anos. A expectativa de vida, a expectativa de permanência do óxido nitroso na atmosfera é de 114 anos, ou seja, menos do que a do CO2, mas ainda assim maior do que a do metano. Ele é proveniente principalmente da agricultura devido ao uso de fertilizantes, mas ele também é emitido durante alguns processos industriais. A grande maioria das práticas agrícolas hoje envolve o uso de fertilizantes. Desde 1960, o uso de fertilizantes na agricultura somente nos Estados Unidos aumentou em 200% de acordo com o Inside Climate News. E o grande problema disso é que os fertilizantes usados contêm nitrogênio, o qual as plantas não absorvem por completo e parte desses resíduos de nitrogênio acabam ficando no solo. Esses resíduos, uma vez no solo, sofrem processos microbiológicos e podem ser transformados em óxido nitroso como um subproduto. E como a agricultura é extremamente praticada ao redor do mundo e na maioria das vezes com o uso de fertilizantes, vocês podem imaginar o impacto que tudo isso tem no clima global. O óxido nitroso também é emitido durante o tratamento de águas residuais, quando se remove dessas águas o nitrogênio, e também durante a produção de ácido nítrico, que é um produto industrial muito usado na fabricação de tintas, de corantes. E lembram que eu falei para vocês sobre o permafrost, né? Pois é, um estudo de 2013 do Journal of Atmospheric Chemistry and Physics publicou que o óxido nitroso também é emitido durante o descongelamento de permafrost. E tem mais. Quando o óxido nitroso tem a sua expectativa de permanência na atmosfera chegando ao fim, ele se decompõe em outros gases, em outros subprodutos, incluindo um chamado de dióxido de nitrogênio, por exemplo, o qual pode degradar a camada de ozônio, que, caso vocês não saibam, é uma camada essencial para nos proteger de raios solares danosos, nossa pele, os nossos olhos e a nossa saúde no geral. Os dados mais recentes que eu encontrei, de 2021, publicados pela ONU, afirmavam que a concentração de óxido nitroso na atmosfera era de 334,5 partes por bilhão. Agora vamos falar sobre um grupo de gases estufa que são os gases fluorados. Os nomes são bem difíceis, então eu vou tentar ler aqui para vocês. Hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluorareto de enxofre e trifluorareto de nitrogênio. Eles aquecem o planeta muito mais do que o CO2. E esses gases são criados artificialmente, ou seja, eles não existiam no planeta antes do ser humano desenvolver esses gases. Eles são liberados durante processos industriais e são muito usados em aparelhos como refrigeradores, ar-condicionados, inaladores de asma, porque antigamente eram usados um outro subgrupo de gases fluorados nesse tipo de produto que eram danosos à camada de ozônio. Então, para não degradar a camada de ozônio, trocaram esse subgrupo de gases fluorados que degradam a camada de ozônio por esses outros gases fluorados que eu falei aqui para vocês, que não degradam a camada de ozônio, mas são poderosíssimos gases estufa. Os valores variam, mas alguns HFCs têm um potencial de aquecimento global em até 25.000 vezes o do gás carbônico. Já os PFCs têm um pH mais alto ainda, na faixa de milhares a dezenas de milhares de vezes o do CO2. Um aparelho de ar-condicionado, por exemplo, precisa sim de energia elétrica para funcionar, mas essa energia elétrica serve para alimentar um compressor que expande e compressa certos gases fluorados. Então, quando aparelhos desse tipo são instalados, quando ocorre manutenção ou quando ocorre o descarte, podem haver vazamentos e esses vazamentos são incrivelmente perigosos para o meio ambiente. De acordo com o jornal Gulf News, as emissões de gases fluorados representam 3,5% de todas as emissões de gases estufa globais, e esse número só vem aumentando com o passar dos anos. O penúltimo gás estufa sobre o qual a gente vai falar é o vapor d'água. Se você não sabia que o vapor d'água era um gás estufa, calma, não precisa surtar. Inclusive eu fiz um vídeo especialmente sobre o vapor d'água, porque é um gás que realmente quase ninguém sabe que ele é um dos gases estufa. Então se você quiser conferir, tá aqui nos cards.
O vapor d'água é sim um gás estufa, ele é um dos principais gases de estufa porque ele é o gás estufa mais abundante da atmosfera. Sim, tem mais vapor d'água na atmosfera do que dióxido de carbono. É claro que os valores podem variar, mas a estimativa é que, dependendo da localização, o vapor d'água pode contribuir entre 36% a 70% do efeito estufa. Mas aí vocês me perguntam, se tem tanto vapor d'água na atmosfera, por que ele não é ocupado do aquecimento global? Bom, gente, porque o vapor d'água, ele não é um gás, né, estufa. Ele é um gás estufa, ele é um gás, ele é um vapor d'água. E por conta disso, existem temperaturas e pressões muito frequentes na atmosfera que fazem com que esse vapor se precipite em muito pouco tempo. É estimado que as moléculas de água permaneçam na atmosfera terrestre por no máximo 2 semanas antes de chover ou nevar. Ou seja, o vapor d'água permanece na atmosfera por muito pouco tempo para ele ser ocupado pelo aquecimento global. A grande questão que eu falei para vocês é que o ser humano trocou o carbono de lugar, certo? E o carbono não pode simplesmente se precipitar. Uma vez na atmosfera, ele só pode ser absorvido por um dos reservatórios novamente. Isso só pode acontecer ao longo de muito tempo. O vapor d'água não, ele não é absorvido por reservatórios. Ele precipita, ou seja, ele pode voltar assim para os oceanos, para os rios e para os lagos, mas ele não é absorvido. Então, existe meio que um limite de vapor d'água que pode permanecer na atmosfera em uma determinada temperatura. Tem muito vapor d'água na atmosfera, vai chover ou nevar. E o ser humano não está emitindo vapor d'água que nem ele está emitindo CO2. O vapor d'água, ele é sim essencial para o efeito estufa, mas ele não é a causa do aquecimento global. A questão é que uma atmosfera mais quente, e a atmosfera do planeta já está mais quente porque o planeta está mais quente, essa atmosfera mais quente pode segurar mais vapor d'água. Ou seja, como consequência do aquecimento global causado pelas grandes quantidades de CO2 na atmosfera, é possível que daqui a um tempinho tenha mais ainda vapor d'água na atmosfera. Então a gente pode chegar à conclusão de que um planeta mais quente por conta do CO2 resulta em um planeta mais quente com mais vapor d'água. Um planeta mais quente com mais vapor d'água resulta num efeito estufa ainda mais intenso, porque sim, o vapor d'água é um gás estufa. Um efeito estufa mais intenso, planeta mais quente, mais vapor d'água. Ou seja, a grande quantidade de vapor d'água na atmosfera é algo normal, é algo que sempre teve e faz parte do ciclo natural da água, não do carbono, mas da água. Mas, como o planeta está cada vez mais quente, é normal que cada vez mais vapor d'água se acumule na atmosfera. E isso vai intensificar mais ainda o efeito estufa, como se fosse um feedback positivo ao aquecimento global, esse papel que o vapor d'água pode desempenhar. Então, por isso, o vapor d'água não é o responsável pelo aquecimento global, mas ele é sim um dos principais gases do efeito estufa. E o último gás estufa sobre o qual a gente vai falar é o ozônio troposférico. Se você ouviu esse nome e lembrou de alguma coisa, se você lembrou da camada de ozônio, sim, gente, o ozônio troposférico tem alguma coisa a ver com a camada de ozônio. A camada de ozônio, como eu falei pra vocês, é uma camada lá em cima, bem bastante em cima de onde a gente tá. Essa camada nada mais é do que uma grande concentração de moléculas de ozônio, O3, que protege a gente da radiação do Sol. Basicamente, esse ozônio ele é formado com a radiação ultravioleta do Sol e outras substâncias químicas que estão em abundância lá na camada de ozônio, por isso que é uma camada de ozônio, tem muito ozônio lá, que se dissolve, depois que se forma de novo e por aí vai. E essa camada nos protege dessa radiação ultravioleta, porque como o ozônio precisa da radiação ultravioleta para se formar, lá é um lugar perfeito para a formação de ozônio, e como o ozônio usa bastante dessa radiação ultravioleta que o Sol dá pra gente, essa radiação ultravioleta é impedida de chegar na gente, o que causaria cegueira, câncer de pele, e é por isso que há um tempinho atrás todos os países estavam se esforçando para acabar com aqueles produtos que degradavam essa camada de ozônio. Lembra que eu falei para vocês aquele subgrupo de gases fluorados que eram extremamente danosos para a camada de ozônio, por isso que há um tempinho atrás tiveram vários acordos, vários produtos foram banidos e tal, e agora a camada de ozônio está bem. O que não está tão bem é o clima do planeta, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Enfim, o que vocês precisam saber é que o gás estufa é o ozônio troposférico. O ozônio troposférico não é o ozônio que está na camada de ozônio. Sim, é o mesmo gás, é a mesma molécula,
mas eles têm nomes diferentes. Vocês precisam entender que assim, a atmosfera terrestre é dividida em várias camadas. Existe a troposfera, que é a camada onde eu e você estamos, é onde todos os gases estufa estão, é onde a maioria dos eventos climáticos acontece, é basicamente a camada mais baixa da atmosfera. Em cima da troposfera tem a estratosfera, e é na estratosfera que tem a camada de ozônio. E é natural que algumas moléculas de ozônio lá da camada de ozônio, lá da estratosfera, migrem para cá. Por isso o ozônio tem esses dois nomes. O ozônio estratosférico, que é aquele ozônio lá da camada de ozônio, e o ozônio troposférico, que é esse ozônio aqui da camada da troposfera. O ozônio lá da estratosfera é o mesmo ozônio daqui, mas lá na estratosfera ele não desempenha um papel de gás estufa porque ele está mais preocupado nos protegendo da radiação ultravioleta. Então lá o papel dele não é muito aquecer o planeta. Mas já aqui na troposfera, o ozônio é sim um importante gás estufa. Não se sabe qual é o potencial de aquecimento global dele porque ele fica por literalmente muito pouquinho tempo na atmosfera. Mas ele é sim um gás estufa e ainda estão tentando entender qual é o papel dele nisso tudo. E além de ser um gás estufa, o ozônio, quando aqui na troposfera, o ozônio troposférico, é também um poluente atmosférico. De acordo com um estudo da The Lancet Planetary Health, em 2019 houve um aumento de 46% no número de mortes em todo o planeta relacionados ao ozônio, em comparação com os anos 2000. Atividades como a queima de combustíveis fósseis, inclusive a fumaça que sai dos carros, possuem certas substâncias químicas que, quando em contato com a radiação ultravioleta, com a luz solar, formam o ozônio. Ou seja, nenhuma atividade humana diretamente emitiu o ozônio. As atividades humanas emitiram outras substâncias que, quando em contato com a luz solar, formaram o ozônio. É por isso que hoje em dia, porque as atividades humanas são constantes, todo dia tem queima de combustíveis fósseis, todo dia tem carro andando, todo dia praticamente é formado ozônio. Principalmente em dias onde um monte de carro anda na rua e tá aquele super sol, sabe? Perfeito para a formação de ozônio. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu sei que é um assunto bastante complexo, por isso eu recomendo que vocês chequem o roteiro que eu coloquei aqui na descrição, com tudo que eu falei isso aqui de maneira escrita, bem como as fontes que eu usei para pesquisar para fazer esse vídeo, e que também assistam ao vídeo sobre o vapor d'água, que eu aprofundei mais nesse assunto. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de me seguir no meu Instagram, @nath.mansi, no meu outro canal Sing With Me. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!